Então aqui temos essa introdução. O que é bromatologia? É a ciência que estuda os alimentos. Os alimentos são complexos, possuem uma diversidade enorme entre as diversas categorias. Então temos as frutas, os vegetais, os legumes, os cereais, as proteínas animais, proteínas vegetais, né? Carne, leite, ovos. Então a quantidade de categorias nos alimentos é enorme. E a bromatologia vai procurar construir o conhecimento dentro dessas classes, através de análise dos alimentos. Então é importante ter o conceito de análise. O que é análise? É você quebrar em partes, né? Lise quebra, Ana é em partes. Então quebrar em partes é você analisar, é você dividir o indivíduo ou dividir o todo em partes menores para um melhor entendimento. Lembrando que nem sempre a soma das partes constitui o todo, que seria a síntese, né? Então aqui vocês podem ver métodos convencionais de análise, que não requer equipamento, e métodos instrumentais, que se vale de alguns tipos de equipamentos. As químicas analíticas vão ser fundamentais para a análise de alimentos, bem como a fisicoquímica e a disciplina de análise de alimentos. É importante ter em mente que a escolha do método analítico que vai determinar a produção do conhecimento. Método é um caminho para se chegar a um objetivo. Então, quando você precisa produzir determinado resultado ou conhecimento daquela análise, você vai escolher o método adequado. Por isso que é importante conhecer os métodos. Conhecer a calibração, né, do equipamento, as limitações daquele método são fundamentais para a escolha do método analítico. Recursos financeiros, né? Então temos os métodos clássicos e os métodos instrumentais. E as aplicações, né, desses métodos servem para controle de qualidade, caracterização dos alimentos, para padronização de matéria-prima na indústria, enquadramento em especificações legais, ou seja, níveis de poluentes que são tolerados, ou de insetos, nas farinhas, por exemplo. Tudo que requer um conhecimento específico daquele alimento, né? Por exemplo, a fiscalização, presença de adulterações no leite, por exemplo. Vai ser necessário o uso de métodos analíticos. E qual que é a diferença entre alimento e nutriente? O alimento, ele é o produto original, né? Ou seja, é um tecido, né? Por exemplo, como a carne, o ovo, que vai gerar energia para o organismo, energia para as funções orgânicas, né? Pode ser sólido, líquido, etc. E o nutriente são as substâncias químicas presentes no alimento. Então o nutriente é uma porção específica do alimento. Você pode ter um alimento sem nutrientes, ou seja, que vai te dar energia, só que não possui as substâncias químicas para um bom alimento. Vou dar um exemplo, salgadinho, né? Você compra aquele salgadinho, ou baconzitos, batata em pacotinho, né? Batata chips. Ali você tem um alimento, só que ele é pobre em nutrientes, né? Ele possui basicamente gordura, sal e carboidrato. Então você não tem proteína, você não tem vitamina, você não tem sais minerais. É um exemplo de alimento carente de nutriente. E você tem alimentos ricos, né, em nutrientes, as frutas. E
etc., né? Então, as formas de classificação dos alimentos podem ser conforme a origem, então animal, vegetal e mineral, ou quanto ao tempo de vida útil, não perecível, semi-perecível e perecível. Então, aí os exemplos, né? Alimentos ricos em carboidratos ou ricos em proteína, em gordura, etc. Os conceitos básicos. Então, classificação dos nutrientes é o que a gente vem falando, né? Então, a composição deles: carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas, minerais e fibras, mais a água, e o seu desempenho no organismo. Eles podem ser construtores, como as proteínas, energéticos, como os carboidratos e lipídios, e reguladores, como as vitaminas e fibras. Certo? Isso é bem básico, né? Bem introdução. Então, os construtores vão formar o tecido, os energéticos vão dar energia e os reguladores vão participar do metabolismo, da regulação do metabolismo e o funcionamento do organismo. Aqui os exemplos, né, dos nutrientes vegetais, por exemplo. Já aqui os cereais, raízes, hortaliças, que são ricos em alguns tipos de nutrientes. Óleos, né, então, são ricos em vitaminas lipossolúveis. Esse estudo de classificação, né, dos alimentos muitas vezes fica em dúvida, né? Então tem alguns tipos de alimentos que cabem em mais de uma categoria, né? É importante ter um bom senso crítico para poder fazer essa classificação, que ela não é assim, ela pode sofrer alterações, né? Ela não é imutável. Aí é curiosidade entre diet e light, né? O diet precisa ser isento de açúcares e o light pode ter uma quantidade mínima de carboidratos. Então aqui os cuidados em laboratório, né, que devem ser feitos. Em todo o laboratório você vai ter normas de biossegurança, segurança em laboratório. Isso aí não é novidade para vocês. Os EPIs, né, os materiais de proteção, luva, avental, máscara, etc., né? E o comportamento e o conhecimento dentro do laboratório, que é fundamental para qualquer segurança, né? Para qualquer ação de segurança. Os tipos de solvente que podem ser utilizados, isso é mais na disciplina de análise de alimentos, né? Ok? Então essa é uma introdução à bromatologia, depois a gente vai se aprofundar em outros conteúdos. Um abraço, bom estudo.